Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora. Meu grupo é composto por mim, pela Daiane, pela Emily e pela Thalita. E hoje a gente vai trazer algumas observações que fizemos através do vídeo Leitura nos Anos Iniciais, parte 3. E eu vou começar com as minhas observações e as meninas vão dar seguimento com as delas. A primeira observação que eu gostaria aqui de pontuar é sobre o projeto que aparece logo no começo do vídeo, que foi desenvolvido por uma professora em uma escola, que traz o antes e depois, né, através da leitura do livro Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. E é muito interessante acompanhar a evolução dos alunos, né, através da leitura, porque no começo eles demonstram muita pouca desenvoltura, né, e pouca fluidez também na leitura. E aí, com o decorrer do projeto, eles vão adquirindo essa fluidez, essa desenvoltura e também a capacidade de interpretar os personagens que eles estão lendo. É muito interessante acompanhar essa evolução dos alunos através da leitura coletiva, né? Porque, como a professora Thelma fala no vídeo, os alunos no começo da leitura é possível perceber que eles estão apenas decodificando o texto, mas não estão trazendo nenhum sentido, nenhum significado para a leitura. E aí, com o decorrer do projeto, através da interpretação que eles trazem, né, eles realmente se apropriam do personagem que eles estão lendo, é possível observar que eles estão trazendo já um significado para aquela leitura. Não é só aquela questão de decorar o texto ou ler por ler, e sim ler e compreender o que está lendo. Outra coisa que eu consegui observar nessa evolução deles é que eles também mudam a entonação deles, como que eles se expressam. Fica totalmente diferente do começo. No começo eles parecem mais acanhados, retraídos, e aí quando é na segunda parte, depois, né, eles já se soltam mais e já conseguem interpretar melhor a leitura. E aí outra observação que eu gostaria de trazer sobre o vídeo, né, tem uma parte do vídeo que a professora ela fala algumas recomendações da fluência leitora. E aí ela fala que a fluência leitora seja um objetivo permanente na formação do aluno. E eu acho isso muito interessante porque, às vezes, a nossa preocupação sobre a leitura dos alunos é só naquele momento que eles estão se alfabetizando. Não como se a única preocupação fosse nesse momento, mas acho que a nossa maior preocupação é nesse momento da alfabetização. E aí eu penso que, através desses projetos que elas também falaram, é uma forma de dar seguimento e observar a leitura dos alunos também. E alguns projetos, como elas trouxeram, que são os audiobooks, sarau, leituras dinâmicas, coletivas, eu acho que são formas de a gente dar continuidade a essa observação em sala de aula. E a última coisa que eu gostaria de destacar é sobre a questão da leitura em voz alta e sobre a compreensão do texto que se está lendo. É interessante como elas trazem que só a leitura em voz alta não garante a fluência da leitura, mas sim a leitura em voz alta, juntamente com a compreensão total do texto. Eu acho isso muito interessante porque, às vezes, quando a gente vai apresentar algum trabalho, falando do nosso meio acadêmico mesmo, quando a gente vai apresentar algum trabalho que a gente não domina aquele assunto, a gente tem uma tendência a não fazer uma apresentação fluida, mas quando a gente domina o conteúdo, a gente tem essa tendência a apresentar de forma muito mais dinâmica, organizada, né? E eu acho que isso também acontece muito na educação básica, né? Quando os alunos estão fazendo a leitura de textos que eles ainda não trouxeram significado para aquela leitura, a gente observa como no vídeo que eles estão fazendo aquela leitura assim só como se fosse obrigatório, mas quando eles trazem um valor significativo para aquela leitura, é totalmente diferente. Além de influenciar também nessa questão do repertório, né, do grande repertório que eles têm, porque numa próxima leitura eles já podem associar a essa primeira leitura. Também influencia na forma como eles veem aquele texto e leem aquele texto. Então eu acho que é isso, e as meninas agora vão dar continuidade. Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai apresentar sobre a leitura nos anos iniciais. E esse primeiro tópico é o mais sobre decodificação. E ele começa falando que a leitura nos anos iniciais, ela não deve ser vista apenas como um processo de decodificar palavras, mas sim como um processo ativo na construção dos sentidos da criança. E de acordo com o vídeo que a gente viu sobre a leitura nos anos iniciais, a leitura ela não pode ser um ato mecânico, principalmente nessa idade. Ela não pode ser reduzida jamais.
pois envolve muita compreensão, muita interpretação, muita reflexão e que é extremamente necessário para as crianças desenvolverem esse ato. E muitas vezes na escola a gente esquece que ler é um ato comunicativo e a gente acaba apenas tentando decifrar ou memorizar as letras e as sílabas, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. E outra, o leitor ele precisa se identificar emocionalmente com o texto. E aí ele precisa ativar os conhecimentos, ativar a curiosidade, e isso a gente só consegue se tiver uma interação maior do leitor com o texto. E é exatamente por isso que o ato da leitura, o desenvolvimento da leitura precisa ser explorado a partir dos anos iniciais, porque é exatamente aí que a criança aprende a desenvolver esse ato e aprende a levar ele para o resto da vida. Oi, gente. Eu vou falar com vocês sobre a compreensão leitora e sobre a formação do pensamento crítico, porque ler vai muito além de formar palavras ou frases com letras soltas ou com sílabas soltas, porque a verdadeira leitura ela acontece quando há uma interpretação e um conhecimento daquilo que está sendo lido. No nosso vídeo é bastante enfatizado que a escola é basicamente o principal meio de promover e ajudar no pensamento crítico do aluno. E para isso, ele fala que é necessário abordar algumas estratégias para que esse pensamento crítico seja mais desenvolvido. E dentre essas estratégias que são citadas no vídeo, existem duas que se relacionam muito com o contexto do aluno, que a primeira é você tentar relacionar aquela leitura com a realidade social do aluno, e a outra é estabelecer conexões entre duas ou mais leituras. Você colocar leituras que se relacionem entre si e acaba ficando mais interessante para o aluno. E ele fala também que um leitor crítico, ele não é um leitor passivo. Ele não escuta calado. Ele escuta, ele analisa, ele pergunta e ele constrói o próprio pensamento dele com base no que você responde, no que você fala ou no que ele analisa. E é exatamente por isso que formar um leitor crítico, um leitor que pergunta, um leitor que cria o seu próprio entendimento é extremamente importante, principalmente nos anos iniciais. Então, gente, eu vou falar sobre os desafios e perspectivas da leitura nos anos iniciais. Embora a leitura ela seja um assunto muito importante, ainda enfrentamos alguns desafios, algumas dificuldades em garantir que todas as crianças elas tenham acesso a uma aprendizagem significativa. E no vídeo é apontado algumas dessas dificuldades, como, por exemplo, a falta de incentivo da leitura fora do ambiente escolar, no caso na família, na comunidade, e a prática mecânica de alfabetização, e em algumas realidades também existe a carência de materiais, assim como também a falta de acessibilidade a bibliotecas, né? E para poder ser superado esses desafios, é necessário que exista um investimento nas políticas públicas, assim como também exista um investimento na formação continuada dos professores. E também se faz necessário que a família, junto com a escola, junto com a comunidade, esteja criando um ambiente onde a criança possa ver a leitura como um prazer e não como uma obrigação escolar. Somente dessa maneira vamos poder fazer com que as nossas crianças eles se tornem leitores competentes, assim como também se tornem cidadãos críticos. Boa tarde. O papel do professor como mediador na leitura. No processo de alfabetização, o professor ele exerce um papel fundamental como mediador na leitura. Segundo o vídeo, ele deve exercer não somente o papel de transmissor de conhecimento, mas também o incentivador da curiosidade e do pensamento crítico. É importante que o professor ele fique atento ao nível de desenvolvimento de cada aluno e também oferecendo textos adequados à sua faixa etária e estimulando a autonomia na leitura. Além disso, o professor ele deve demonstrar entusiasmo e também servindo como modelo e exemplo para que a criança ela consiga engajar na leitura e
ter estímulos espontâneos para crescer e ser um bom leitor.